Olá, caríssimos alunos, bem-vindos a mais uma aula da nossa plataforma. E hoje nós queremos conversar com você sobre um tema muito interessante que vai nos levar a descobertas no mundo dos surdos. Perguntar a você o que você pensaria sobre o tema identidade e mais sobre identidades surdas. O que nós podemos descobrir sobre isso? Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Para a gente compreender sobre o termo identidade, Castells nos traz um texto que eu queria refletir com você. Processo de construção do significado com base num atributo cultural ou ainda um conjunto de atributos culturais interrelacionados, os quais prevalecem sobre outras formas de significado. Esse texto nos dá a ideia da compreensão a respeito do termo identidade que está relacionada à construção, algo que não é estático, mas está em constante movimento. Gladys Perlin vem nos falar sobre as identidades surdas, os tipos, a diversidade, que está relacionado com o multiculturalismo, como isso se representa a partir do sujeito surdo. Então vamos refletir por que é importante analisar as identidades surdas. Quando a gente estuda sobre esse assunto, nós podemos compreender que os estudos se aprofundam no aspecto cultural, observando o sujeito surdo de uma forma histórica, como ele se representa a sua identidade de forma histórica, e não se preocupando com o fato do corpo, da questão da normalidade de uma forma biológica, mas sim voltado à sua representação de identidade historicamente. Então, caríssimo aluno, eu quero ler com você o que Hall nos diz sobre esse tema. A identidade torna-se celebração móvel, formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida historicamente e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente. Para que possamos compreender como o sujeito surdo chega a esse processo de identidade política, é preciso nós nos debruçarmos, estudarmos, observando como são suas vivências, seus momentos diversificados, como se deu o processo na vida dele com relação às resistências, às histórias, à transferência cultural que acontece naturalmente na comunidade surda. E para ilustrar isso que a gente está falando, eu queria trazer para você a reflexão de Emmanuelle Laborie, quando ela diz como que se dá esses encontros, o que acontece quando os surdos se encontram pela primeira vez. Eles começam a conversar e fazer essa transmissão cultural profundamente, como se conhecesse há muito tempo, como se conhecesse eternamente, como ela diz. E isso ela observa que é diferente na cultura ouvinte, onde ela mesma diz que é necessário várias palavras para se chegar a uma conclusão, a um entendimento, diferente da cultura surda. Essas informações, esses autores, vocês terão acesso na plataforma no nosso material. E como eu já mencionei para vocês sobre a autora Gladys Perlin, ela é investigadora surda e ela que fez esses estudos sobre os tipos e as características de diversas identidades no meio do povo surdo. Quando nos referimos a povo surdo, estamos querendo falar sobre a população total dos surdos. Tanto os surdos que utilizam a língua de sinais para se comunicar, quanto os surdos que utilizam a oralização para isso. Através desse estudo, dessa reflexão sobre as características dessas diversas identidades, a Gladys nos faz repensar e observar, e nós podemos nos perguntar, e a língua de sinais, Andréia? E a Libras? Onde que ela entra nisso tudo? A língua de sinais, a Libras, no caso do nosso país, ela é fundamental para o processo de reconhecimento de identidade e de como isso vai se processar, como isso vai ser representado na sociedade historicamente. Essa valorização da língua de sinais como um elemento fundamental para a identidade surda, ela se dá principalmente nas descobertas e na troca, na transmissão cultural que ocorre onde? Nas comunidades surdas. Ali nós podemos perceber essa interação, essa fluência, essa valorização da língua como um dos elementos da identidade surda. A comunidade surda, ela é fundamental para que seja representada a identidade surda.
Ali acontece o acesso às narrativas surdas, às histórias, às resistências, à transmissão cultural. E nesse processo todo é identificada a diferença do ser surdo e também a sua valorização. Agora nós vamos falar sobre pelo menos 7 tipos de identidades surdas. A primeira identidade apresenta como característica marcante o indivíduo surdo que utiliza a língua de sinais. Estamos falando da identidade surdo-política. Nela, o sujeito surdo ele assume uma posição de resistência frente a diversos acontecimentos na sociedade. Na comunidade surda, ele faz a transferência cultural livremente no convívio com as pessoas ali. E ele também se reconhece enquanto sujeito surdo de fato. Na identidade, tipos de identidade híbrida, o sujeito surdo, ele nasce ouvinte e por alguma razão, algum acontecimento, ele se torna surdo. E ali, dependendo da idade, de quando aconteceu esse fato, ele vai ter contato com um nível de língua portuguesa, de comunicação oral ali no meio da sua família. Posteriormente, ele vai ter contato com a língua de sinais. Então, ora ele usa a língua de sinais para se comunicar, ora ele usa a oralização, vai depender muito do contato que ele teve. Na identidade flutuante, o indivíduo surdo tem uma certa limitação para se definir em determinado grupo. Ora ele participa da comunidade surda, ora ele não participa. Uma outra característica é que ele se orgulha de falar, de oralizar. É uma característica marcante dessa identidade. E também, quando está ali inserido num grupo de ouvintes, disfarça a surdez. Isso é muito marcante nessa identidade. Na identidade embaraçada, o indivíduo surdo tem uma grande limitação no processo de comunicação, porque ele nem domina a língua de sinais e nem domina a língua portuguesa. Isso dificulta bastante o processo. Nessa identidade, a embaraçada, o sujeito surdo não reconhece o processo de surdez num aspecto cultural. E também, muitas das vezes, ele é visto como um indivíduo incapaz. No tipo de identidade transição, o indivíduo surdo nasce numa família geralmente de ouvintes e aprende a comunicação ali, oralizando na língua portuguesa. Posteriormente, quando ele encontra a língua de sinais, ele prefere se inserir nessa cultura dos surdos, fazendo esse processo de transição de uma cultura ouvinte para a cultura dos surdos. Esse processo, na identidade de transição, tem um nome. Ocorre a desouvitização, onde o indivíduo surdo ele rejeita a representatividade da cultura ouvinte e se apropria da representatividade da cultura surda. A identidade diáspora ela é marcada por características muito interessantes. No caso, o indivíduo surdo ele está sempre se deslocando, ele está sempre buscando informações, está sempre buscando estar antenado com tudo que está acontecendo ao seu redor. Então ele é identificado como o surdo que sai de um estado para o outro, de um país para outro, em busca de novas informações, de uma comunidade surda, de um local específico para outra comunidade surda, e ali vão acontecendo novas interações, novas informações. Ele acaba por ser conhecido como o surdo carioca ou o surdo americano. Na identidade intermediária, nós identificamos como uma característica marcante o indivíduo surdo, que tem uma porcentagem de surdez, mas o comportamento, as vivências têm ligação com o ambiente ouvinte. Para se comunicar, geralmente ele opta pela oralização e não aceita libras. Nessa identidade, o indivíduo surdo ele faz uso de aparelho auditivo e ele prefere sempre estar inserido no ambiente ouvinte. Nós fizemos aqui um apanhado geral desse tema e você terá acesso na plataforma a mais detalhes sobre esse tema que eu sei que você vai gostar bastante de pesquisar e se aprofundar. Esses estudos aqui nos levam a refletir que a questão da surdez está além do campo patológico, mas sim ele está inserido nos estudos que dizem respeito à cultura e à identidade, algo marcante para o ser surdo. Entendemos aqui que a autora, Gladys Perlin, ela analisa um conjunto de vivências pessoais a partir de relatos de indivíduos surdos que trazem esperança com relação aos estudos e à valorização da identidade surda. Que bom que você esteve aqui conosco, eu incentivo você a aprofundar suas pesquisas nesse tema, tenho certeza que você vai gostar muito. Até o nosso próximo encontro!